Eu queria que você resumisse um pouco a sua carreira, porque Uhum. a gente falou aqui na abertura do podcast, foram 30 títulos em 22 anos. 30 colocados aqui como relevantes, né? Sim. Então, pra quem até acompanha, te conhece assim pelo Uhum. nome, mas teria como falar como é que foi essa trajetória? Na realidade, assim, eu jogava vôlei, porque eu joguei vôlei, meus pais jogaram de forma assim, pelo lazer. Meu pai foi embora estudar fora muito cedo e passou um bom tempo fora. Minha mãe se conheceram até jogando vôlei, mas naquelas coisas de, poxa, ali jogar um vôlei, a turma jogava, reunia numa quadrinha, tá, acabaram se conhecendo dessa maneira, mas nunca nada de profissional. Até porque não existia profissionalismo na época, né? Mas meu pai, nós somos 5 filhos, 4 homens e uma mulher, e todos no esporte. Tinha que fazer esporte, era pão de educação, saúde, tudo, né? O esporte era uma atividade importante dentro de casa. Acabamos um pouco escolhendo esporte. Meu irmão mais novo que é do mercado financeiro, inclusive se formou lá fora com uma bolsa de estudos, né? Com parte de bolsa por causa do voleibol. Mas jogamos, nunca imaginei. Acabou tendo um boom nos anos 80, onde eu estava ali, muito esforçado, talento absolutamente médio. Cheguei à seleção, assim, muito mais pelo trabalho e tal, era um reserva da seleção, que era uma seleção muito bacana. E nunca imaginei ser treinador. Eu me formei em economia, na PUC do Rio de Janeiro. Né? Eu comecei em engenharia, mas odiava engenharia e eu me encantei com as eletivas que eu peguei de economia. Tive professores como André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, Paulo Guedes, né? E outros mais que realmente me encantaram. Falei, cara, as aulas eram incríveis. Né? Então eu falei, economia, migrei para economia, me formei em economia, adorei. Fui estagiário do Banco Garantia, o André Lara me levou uma época, mas aí tinha Olimpíada, eu acabei deixando. Essas bifurcações que você erra, né? De ter ficado lá, poderia estar patrocinando um monte de time hoje, estou correndo atrás de patrocínio, sabe? Mas enfim, isso era 84, a Olimpíada nós ganhamos a prata. E aí já formado, e deixando o vôlei, jogava, mas já naquela de quase deixando. Continuava jogando ali no Rio, ganhava, complementava a renda familiar e tal. E aí, em 1989, eu realmente parando já de jogar, tinha 28, 29 anos, parando de jogar, recebi um convite para ir para a Itália. Dirigir um time, eu nunca tinha dirigido time nenhum. Eu tinha sido assistente técnico numa competição com o Bebeto de Freitas, com um ex-treinador, um super treinador, que era muito meu amigo, e no momento meio crítico ele me chamou para ser assistente dele, porque eu era um pouco líder ali, meio capitão, e eu fui assistente mais para, de alguma forma, ser o elo entre os jogadores, tá? Tinha um pouco de fricção naquele momento. Olimpíada de 88 em Seul. E no ano seguinte, então, eu recebi esse convite para a Itália, de uma amiga que jogava. O time era a última classificada do campeonato italiano, em Perugia, no centro da Itália, ali 2 horas de Roma. E eu fui. E eu, Masculino ou feminino? feminino. Feminino. E o time era realmente era o último classificado do negócio, da competição, e estava acabando o turno. Você toma uma decisão dessa de vida, vou tomar uma decisão. O Bruno já tinha, meu filho tinha 2 anos, 3 anos de idade. E eu fui lá com meus pais moravam em Copacabana. Minha mãe, dona de casa, 5 filhos, meu pai, advogado, tributarista, um grande escritório e tal. Fui falar com a minha mãe ficou desesperada. Essa história eu conto porque realmente foi um. Foi lá, mãe, puxa, tô Foi um pensando em ir pra baque pra ela. Itália, dirigir um time, você tá louco, vai largar aí, né, uma carreira, economia, empreendendo, já tinha sócio num restaurante, assim. Tá maluco? Não, realmente ficou preocupada. Mãe, zelosa, preocupada com, né, o destino. Você passou num concurso, vai largar para, Sim. né, Uhum. viver de renda, vai fazer um curso, tá louco? É, Né? minha mãe foi a mesma coisa. Não, Exatamente o que você falou. essas histórias. Aí falar com meu pai, sentado na sala, lendo, como era de costume. E aí eu achei que ele também fosse dar uma cortada, né? E ele olhou para mim, não sei se ele me refletiu sobre a vida dele. Era uma família de advogados e tal, mas o sonho dele era ter sido médico. Ele acabou, se tornou um grande advogado, mas tinha um quê de médico ali atrás, sabe? E acabou se tornando advogado de grandes médicos, então ele deixava sair. Ele vira e fala assim: é o que você gosta de fazer? Pai, eu amo esporte, eu gostaria de viver do vôlei. Qual era a minha questão? Seria possível viver do voleibol? Uhum. Naquela época, poucos viviam, e era só aqueles super talentos que eram pouquíssimos. Eu queria viver do vôlei, queria ver se era possível. E disse, pai, eu adoro, eu gostaria de tentar. Ele falou, então vai. E faz bem feito. Mas só volta quando der certo. Bateu um medo, né? E se não der certo, pode voltar, não. Mas aqui tinha uma lição por trás disso que eu nunca esqueci, que toda vez vem um só volta quando der certo. Sabe quando você coloca uma meta? Não sou um curso, não sou um produto. A meta é essa aqui. Mas aí tem uma meta de defesa, que a meta diamante é aquela principal. Você meta ouro, que é aquela, poxa, não der certo, mas ouro tá legal. E tem aquela de prata, não, olha, não deu tanto, mas poxa, ok, prata foi. Na primeira dificuldade lá, o que você faz? Já pula para cá. Eu gosto Pra que a cá. prata pra ele já não serve muito, né? Mas Já viu? a ideia era essa, porque certamente um ambiente totalmente novo, uma atividade nova, sem nenhum tipo de suporte, apoio. Tinha as meninas, vontade de trabalhar e era isso. Era, né?
Mas é interessante que as pessoas achavam corajoso, um time tão ruim, tão fraco. Não, aquilo era oportunidade na crise. Pior que estava muito eficaz, então era a oportunidade que eu tinha de fazer, né? De tentar. E aí fui. E aí me dediquei, eu era um pouco tudo. Eu não tinha assistente técnico, não tinha preparador físico. Eu fui montando, fui empreender, literalmente. Peguei um namorado de uma menina que era ex-jogador de vôlei e vem cá ser meu assistente técnico. Então, não. Eu telefonava para cá, para os meus companheiros, os meus preparadores físicos com quem eu tinha trabalhado, e via telefone, você não tinha nada. E eu ia montando séries para as meninas. E assim a coisa foi indo. Eu ia assistindo todo mundo para pegar dinâmica de treinamento, porque apesar de ter a prática, eu era um economista, né? Então assim começou a pequena empresa. E realmente, sem noção, no segundo ano a gente chegou ao final do campeonato italiano, ganhamos a Copa Caramba. Itália. E eu dirigia um pequeno ônibusinho, um grande van, digamos assim. Fomos para a final, o treinador dirigindo. Outro time tinha ônibus e tal, aquelas coisas todas. E eu dirigindo. Que Eu parei de legal. dirigir quando teve um acidente, graças a Deus, nada aconteceu, meio na gelo, neve, na Itália, inverno. E aí eu falei, cara, chega. Depois de um jogo cansado, morto, eu dirigi horas. Mas eu para final, eu dirigindo, tinha X jogadores e a capitã num carro atrás, com mais 2 jogadoras. Vou viajar para jogar a final da Liga Italiana, que é um tremendo campeonato. Já era, hoje mais ainda. Então esse é o meu início. Mas eu me apaixonei pelo processo. Aí recebi um convite, em 93, para voltar para o Brasil, para dirigir a seleção feminina, que também viu uma crise, perdendo o Sul-Americano para o Peru, etc, etc. Mais uma oportunidade na crise. E com muito talento. Ou seja, muitas boas ações baratas a serem trabalhadas ali, sabe? Tinha muito potencial. Fantástico, uma geração incrível. E a gente começou a trabalhar. Eu nunca esqueço que foi dia 26 de dezembro de 93, meu primeiro treino. Eu brincava dizendo que eu era o presente de Natal delas. E elas não queriam esse presente, não. Ralação desde o day one, dia 1, ralação. Mas foi uma experiência incrível também, muito aprendizado. Né? E aí você dirigiu a seleção feminina 7 até anos, até 2000, Sydney. 2000. Aí uma Foi. crise na seleção masculina. A masculina fica em 6º lugar em Aí Sydney. foi resgatar. E aí a galera, vem. Tal. Eu confesso que eu fiquei por um tempo meio porque estava bem no feminino, time crescendo, o vôlei, né, galgando espaços, medalhas olímpicas, etc, etc. Mas era mais uma oportunidade na crise. E com enorme potencial. Falei, é hora de tentar mais um. Né? Agora, não pensem que porque o masculino é mais forte e tal. O masculino não é. Sabe qual é o único esporte do mundo onde mulheres ganham mais do que homens? É o vôlei? vôlei. Voleibol. Se nós quisermos montar um time de voleibol, né? Grupo Rico vai montar um time de voleibol. Já é uma proposta aqui, é uma sugestão. É mais caro montar um time feminino do que masculino. Interessante, isso As não jogadoras sabia. mais bem pagas do mundo são mulheres, não Olha, homens. interessante Interessante mesmo. Quero até fazer uma reivindicação aqui. Não, mas é verdade, é incrível. Mas é mercado. Porque o voleibol feminino, vocês que gostam do esporte, ele é tão bonito, tão plástico, ele até, por ser menos potente, você tem mais rallies, mais trocas. Então muita gente prefere assistir o voleibol feminino. Fica mais Você ouve isso? competitivo, assim. Se liga, os rallies são bacana, troca, pá, a bola não cai, né? O masculino melhorou muito nesse aspecto, mas tem muita potência. Então, às vezes, bum, 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 acabou o rally. Né? Eles metem a porrada, a bola vai, não tem como defender, né? Não é. Fica sendo um jogo mais parado no final, né? Dá 3 toques, ponto, Exatamente. saque. Pá. E mais risco também. Mais saque, então tem mais erro. Feminino você mais troca. Então isso, na minha opinião, gera um pouco mais de beleza, né, no esporte.